festa para a igreja. Tanto que dura, nos tempos festivos, é o único que dura 50 dias. A igreja nos convida nesse período de 50 dias, desde o domingo da Páscoa, até chegarmos ao domingo de encerramento desta festa, daqui a pouco falo sobre isso, nos convida a ver como se fosse o único dia em que contemplamos Jesus ressuscitado. Por isso quis começar essa reflexão dizendo que Cristo ressuscitou verdadeiramente. E essa é a razão da nossa alegria. É a razão de dizermos aleluia. Cristo venceu a morte. E por isso nós nos reunimos aqui. E por isso nós podemos contemplar este Evangelho, capítulo 6 de João, que nos traz Jesus como o pão descido do céu. Se Jesus não tivesse vencido a morte, se ele tivesse apenas morrido na cruz, se ele não tivesse superado a morte para nos dar a ressurreição, nós seríamos, como diz São Paulo, os mais infelizes de todos os homens e mulheres do mundo, porque acreditaríamos não no Deus vivo, mas no Deus morto. Nós cremos no Deus da vida. É por isso que esse Evangelho faz sentido para nós. Ele nos dá a comer este pão descido do céu, porque ele enfrentou a morte, porque ele passou pelas dores, porque ele passou pela tortura, como nós contemplamos hoje, nesses 5 mistérios, os mistérios da dor, os mistérios que nos fazem contemplar Jesus desde o seu sofrimento no Horto das Oliveiras até a sua morte de cruz. Mas não foi na cruz que terminou a história. A cruz foi um passo, um sinal, para que Jesus, vencedor da morte, nos desse também a vitória. E aí a gente começa a entender como esse Evangelho proclamado hoje é um Evangelho pascal. É um Evangelho que nos traz esse Jesus vencedor da morte. As pessoas começam a questionar, depois de terem recebido aquela que a gente chama de multiplicação dos pães. Jesus tomou os 5 pães e 2 peixes, abençoou, deu graças, pediu para que fossem partidos, repartidos, e os discípulos fazem essa partilha, e o pão, aqueles 5 pães e 2 peixes, alimentam uma multidão. E agora as pessoas estão procurando Jesus. Mas não estão procurando Jesus ainda por algo mais profundo, estão procurando Jesus por algo que é muito imediato. O pão. Como o maná do deserto. Era aquele pão que podia comer cada dia. No deserto, na época da libertação da escravidão do Egito, o maná era um alimento para um dia. Era imediato. E então eles diziam, o pão descido do céu. Mas Jesus vai dizer, o pão dos céus é muito mais do que esse pão de um dia. Só o de hoje, só daquela hora, só o imediato. E Jesus quer nos trazer um pão que é eterno. Por isso que ele vai dizer assim, quem come do pão que eu der, nunca mais terá fome. Porque ele mesmo nos sacia, no presente, no futuro. Ele mesmo